vamos falar um pouquinho sobre circuitos, né? Qual que é a importância do circuito? O que é um circuito para começar, né? O circuito, na verdade, é o interruptor que está na parede, que liga e desliga um conjunto de lâmpadas. Então, por definição, tomadas interruptores são itens indispensáveis na casa, né? Todo mundo precisa de energia, a gente vive em função disso. E a principal função dos interruptores, eu estou com duas telas, por isso que eu estou olhando para o lado, é de interromper ou estabelecer a passagem de corrente elétrica para esse conjunto de lâmpadas, então acendendo ou apagando. Essa é a principal função. Quais os tipos de interruptores que a gente tem? Então, a gente tem interruptor simples, que é um botão que acende um conjunto de lâmpadas, paralelo, então você tem o mesmo acionamento do mesmo circuito em dois locais diferentes, tipo na entrada da casa e na entrada próximo da circulação dos quartos, por exemplo. E tem também o intermediário, que são 3 botões em lugares diferentes, acendendo o mesmo circuito, o mesmo conjunto de lâmpadas. Como que você faz essa divisão de circuitos, né? Porque eu falei que é a gente que determina. No caso, nos meus projetos, eu que determino o que acende com o quê, onde que vai acender. Eu entro em... Na verdade, eu sempre analiso a planta, vejo o que eu tenho disponível, tipo, quantos circuitos eu tenho naquela sala? 2. Eu vou precisar de mais quantos? Aonde que eu vou acender cada um? Para deixar o ambiente o mais confortável possível e o mais funcional possível para aquele cliente, para exercer aquela atividade, para ele usufruir daquele espaço. Como que você faz isso, né? É muito simples. Como que você faz isso? Aqui eu peguei uma planta de um projeto que já está com a iluminação pronta, então a gente vai focar nos circuitos para a gente saber por que eu estou mostrando tudo isso para vocês antes da gente começar a fazer projeto. Porque eu quero munir você de informação, então quero que você entenda tudo de iluminação, entenda da parte elétrica, entenda, claro que eu sempre conto com o auxílio de um eletricista, de um engenheiro eletricista, para fazer as instalações, porque a minha especialidade, e eu não tenho vergonha disso, a minha especialidade não é elétrica, a minha especialidade é iluminação. Mas eu tenho um conhecimento básico mínimo que eu consigo conversar com o meu engenheiro eletricista. É a mesma coisa arquiteto. Você é especialista? Provavelmente não, mas você consegue conversar então, você é arquiteto, você é especialista em estrutura? Provavelmente não, mas você consegue conversar com o engenheiro estrutural, porque você estudou isso na faculdade, você adquiriu experiência ao longo dos anos. E essas semanas eu estava vendo algumas palestras de alguns luminotécnicos que me inspirou demais. Essas palestras me inspiraram muito. E teve um luminotécnico que ele tem uns 50 anos de carreira, ele é demais, assim, adoro ele. E ele falou, eu não sei tudo. E olha a humildade da pessoa, né? De falar, eu não sei tudo, e tá tudo bem. É impossível uma pessoa saber de tudo, mas eu acho muito honesto quando a gente busca especialistas para nos assessorar. Por exemplo, eu sempre conto com a ajuda do engenheiro eletricista, um paisagista, e assim vai, né? Um parêntese só na aula. Bom, o que é então, né? Eu já peguei essa planta aqui pronta, por que eu estou mostrando tudo isso? Para munir vocês de informações, então quando a gente for fazer projeto, todo mundo já sabe tudo, todo mundo já está habituado aos termos, e fica muito mais fácil de eu explicar para vocês e de vocês aprenderem a conceituação, como faz o projeto, por que aquilo está ali, por que aquilo não está ali. Por exemplo, aqui, olha, eu fiz o estudo de angulação da lâmpada, tá vendo? Qual que vai ser a abertura? Eu usei lâmpadas de 36 graus aqui, 12 graus aqui, 24 graus aqui, e fui fazendo esse estudo de angulação para ver como que ia ficar no meu foco de luz. Bom, mas não é isso que a gente vai se atentar, né? A gente vai se atentar aos circuitos. Primeira regra de divisão de circuitos. Lâmpadas diferentes, circuitos diferentes. Lâmpadas diferentes como? Tipos de lâmpadas diferentes. E por que isso? Porque com tipos de lâmpadas, tipos de LEDs diferentes, ou até uma luminária de LED integrado, luminária de LED integrado é aquela luminária que já vem pronta.
já vem com o módulo de LED, o embutido e o driver acoplado. O que é um driver acoplado? É que vem preso na luminária, ele está acoplado à luminária. Então, tipos de LEDs de lâmpadas diferentes, circuitos separados. Por que isso? Porque com cada LED você vai ter um efeito. Então, um efeito mais aberto, um efeito mais fechado, um efeito mais dramático, mais cênico, outro mais espalhado. E não faz sentido você acender tudo isso junto. Por quê? Para cada efeito, você pensa em uma determinada situação. Então, você tem que separar o acendimento. Eu vou dar um exemplo. Não faz sentido, por exemplo, eu acender aqui, olha, só explicando. Então, na entrada, eu tenho um hall todo revestido, coloquei um micro LED, aqui tem 2 watts, 200 lumens, em cada quina, dando uma marcada, 10 graus de abertura, para marcar bem as quinas. Aqui eu tenho um LED integrado, 36 graus, 500 lumens, mais ou menos, 5 watts. A mesma coisa aqui. E aqui eu tenho como se fosse uma R70, né? Então, é um LED de 2.700, 12 graus, 300 lumens. Percebe que eu vou mexendo com os graus também das luminárias. Então, aqui eu tenho um espaço maior, eu quero uma abertura um pouco maior, mas ao mesmo tempo eu quero uma luz cênica. Porque aqui é a TV, eu não quero uma luz muito explosiva. Aqui na mesa de centro também, eu quero destacar essa mesa de centro, eu quero que ela fique em realce, em destaque. E olha que interessante, aqui eu tenho um circuito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, Nick, 7 circuitos? 7 circuitos. Você poderia juntar alguma coisa? Poderia. Se você tivesse uma limitação de circuitos, por exemplo, você tem 5. Eu faria 1, 2, 3, essas daqui, acendendo com essas, porque é o mesmo tipo de LED. Então, o efeito é parecido. Por mais que um vai iluminar essa parede com revestimento, se eu quisesse iluminar quadros, né? Lembrando, eu coloco um pouco mais para trás para conseguir focar nos quadros. A gente vai falar mais sobre isso. E aqui, olha, eu queria um efeito meio de lavar a parede mesmo. E aqui também tem esse ar-condicionado, tá vendo? Então, dá uma atrapalhada também para pôr algum quadro, alguma coisa aqui. Mas tudo bem você também ter um quadro sem luz. É que quadro sem luz fica morto. Ele desaparece no ambiente, ele não fica em destaque, em realce. E mesa de centro também. Essa é a minha opinião, né? Então, eu sempre gosto de iluminar a mesa de centro. Contanto que não seja de espelho ou de vidro. Então, como que eu juntaria 5 circuitos? 1, 2, 3, aqui, esses daqui, né? 3, 4, sozinho, 4 com esse e 5. Faria assim. Porque essa daqui eu prefiro deixar... Ou você pode acender essa junto com essa também. Seria uma boa opção. Aqui na marcenaria a gente também tem uma luz indireta jogando para cima. Por que luz indireta e não luz para baixo? Porque se você ilumina muito a sua tela, gera muito reflexo e aí fica muito ruim para assistir TV. Então, tela de televisão, nunca luz em cima da TV. Ou você pode colocar um foco de cada lado, ou iluminação para cima na marcenaria. Um ponto importante também que vocês devem estar se perguntando. E essa marcenaria aqui, você esqueceu de falar do circuito? Não, esse acendimento está na própria marcenaria, porque eu ganho um circuito a mais. Então, tem um interruptorzinho que você pode colocar, nesse caso eu coloquei embaixo da bancada, e você tem um acendimento independente. Muito bom. Nesse caso aqui fez sentido, porque você pode vir aqui, acender e... como a sala não é muito grande, então ele funciona, né? Como que eu dividi esses circuitos? Vamos olhar, né? Com aquela divisão minha mesmo dos 7 circuitos. Então, aqui eu tinha um interruptor 4x4. O que é um interruptor 4x4? Vamos ver aqui. Interruptor 4x4 é um interruptor assim, olha, com 6 botões. E o 4x2... que não necessariamente você precisa usar todos
os botões, né? E o 4x2 é um menorzinho, com 3 botões só, tá? Então, aqui eu tenho um 4x4 e aqui também eu tenho um 4x4. Essa luz, então, como que tá a divisão, né? Vou até colocar numa cor diferente para vocês conseguirem enxergar melhor. 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tá certo. Como que eu fiz essa divisão no interruptor? A gente tem que pensar logicamente. Então, lâmpadas diferentes, efeitos diferentes, e também, às vezes, mesmo que a lâmpada seja igual, por exemplo, aqui a lâmpada é igual, né? Pô, você poderia acender junto? Sim, só que são ambientes separados, são zonas separadas. Então, talvez quando você está usando essa sala, não tem ninguém aqui. Ou quando você está aqui, você não quer acender essa luz. Então, se você consegue separar, é melhor. Isso também pode ser pensado para escritórios muito grandes. Você setorizar o acendimento é muito bom. Um escritório com, sei lá, 200 estações de trabalho, que tem um open space muito grande, não necessariamente todo mundo vai usar as mesas ao mesmo tempo. Então, você pode ir setorizando por zonas o acendimento. 1, 2, 3 circuitos. Quem está ali deixa aceso aqui, deixa aceso a circulação e o resto apagado. Isso ajuda. Mas, claro, em escritório você tem que pensar também nas circulações, né?